serão consolados. Em algumas passagens bíblicas nós temos bem-aventurados que choram, depende de tradução. E o item 26, que nos coube hoje, para a nossa discussão, para a nossa troca de ideias, é provas voluntárias do verdadeiro silício. Então, todas as vezes que nós pegamos esse tema, bem-aventurados aflitos, é sempre importante relembrar aonde Jesus falou, em que momento ele falou. Né? E esse momento, quando ele falou bem-aventurados aflitos, ou bem-aventurados os que choram, foi no Sermão do Monte. Mas nós, espíritas, geralmente achamos que o Sermão do Monte são só bem-aventuranças. Não. O Sermão do Monte é a plataforma pedagógica de Jesus. Ou seja, no Sermão do Monte ele falou para nós, olha, eu vim fazer esse trabalho. Eu vim mostrar como vai ser a minha missão aqui. Então ele faz uma série de observações. E quando Kardec pegou os assuntos, ele pegou a parte moral. E justamente esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele botou antes do Consolador. Interessante, né? Esse sistema que ele fez. Ou seja, ele mostra que todos nós somos aflitos. E aí, em seguida, ele mostra como nós temos que tratar isso. Ou seja, ele vem consolar. Ele vem mostrar o caminho, ele vem mostrar a saída para todos nós. E nós não paramos para refletir isso. Geralmente, quando nós estudamos o Evangelho, nós pegamos, vamos passando, vamos dando uma lida e não nos pegamos em certas palavras, certos ganchos que ele faz. E o que é importante nesse título a gente trabalhar? Provas. Né? A gente, quando fala assim, provas, acha, não é para mim, é para os outros. Quando nós desencarnamos, nós vamos para a erraticidade, para o mundo espiritual, as nossas percepções, elas aumentam. Né? Nós conseguimos ver melhor, escutar melhor, compreender melhor, porque nós não temos o corpo físico para fazer uma barreira. E aí a gente bota a mão na consciência e fala assim, errei nisso, errei naquilo. Puxa, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito da outra maneira. O que eu faço? Aí nós temos, né, a chance. Quando eu falo provas, e o Livro dos Espíritos deixa isso bem claro para nós, ele fala o seguinte, todas as vezes que nós reencarnamos, nós estamos em provas. Já sei, perguntaram aí, o negócio da expiação, já vou falar daqui a pouco. Né? Então, provas é aprendizado. Prova é aprendizado. Expiação que quando eu faço uma coisa muito grave, que eu contrario a lei divina, que eu crio um dano no sistema, que eu crio um dano no universo, aí eu tenho que recuperar aquilo, aí é expiação. Então, na realidade, expiação é sofrimento. Tá? Expiação é sofrimento. Aí você fala assim, mas todos nós não sofremos, somos aflitos? Sim, mas tem uns que dependem da nossa vontade e outros sofrimentos são impostos, para que eu me reeduque perante a lei. Né? Então, provas é isso aqui, Entendemos aqui a acepção, prova como sinônimo de aprendizado para o espírito. O Livro dos Espíritos nos ensina que, em sentido amplo, né, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. Aí, quando a gente começa a ler e estudar o Livro dos Espíritos, vai ser, quando nós deixamos de ter as reencarnações, somos espíritos puros. Então, nós não temos que provar mais nada. Aí nós vamos ter que falar assim, igual a Jesus, o dia que a gente chegar, vai dizer, eu e o Pai somos um, porque estamos de perfeito acordo. Então, todas as vezes que nós precisarmos de reencarnação, nós estamos em provas. E algumas dessas reencarnações, para muitos espíritos ainda, podem ser expiações. Tá? E aí, provas voluntárias. Desculpa.
Bati errado, né? Como eu falei, prova não significa necessariamente sofrimento, como é o caso da expiação, mas sim uma aquisição de novos conhecimentos em virtude de teste a que será submetido o espírito encarnado. Então, para ficar claro, a expiação é quando eu faço alguma coisa errada que eu tenho que corrigir muito forte. E a prova é aquilo que não é assim, eu venho provar se eu aprendi ou não. Até porque quando eu estou dentro da matéria, todos os nossos sentidos ficam restritos, ficam reduzidos. Então daí o termo prova. E tem mais uma coisa interessante. Exemplificativamente, uma nova existência, o espírito encarnado estará sujeito à prova de paciência. Acho que todos nós já passamos dessa prova. Não. Impressionante, né? Olha lá. De tolerância, de amor, de fé e de perseverança, entre outras. Então ele está dizendo aqui para nós que nós temos que ir exercitando isso. Mas se nós pararmos, talvez a gente consiga fazer uma análise que eu já fui menos impaciente. Às vezes a gente não aguenta e estoura, né? Mas aí depois o que acontece? Eu não deveria ter agido assim. Me excedi. Mas nós estamos em provas. Tolerância. Às vezes a gente também não tolera um monte de coisa, mas outras a gente já começa a aceitar. Se nós formos ver, né, como nós vivíamos há 50 anos atrás em termos de comportamento, hoje nós somos mais tolerantes. Hoje a gente, quando fala alguma coisa, quando vai fazer uma observação, já paramos para pensar. E todas as vezes que eu paro para pensar sobre algum ato, eu estou exercitando a tolerância. E outra coisa, uma só existência a gente não fica paciente, uma só existência a gente não fica tolerante. É só pegarmos a história da humanidade, que éramos nós lá no passado, e olharmos como as coisas se desenvolviam. A gente brigava, a gente matava por qualquer coisa. Hoje a gente já tolera mais. Né? O problema do amor, que o amor na realidade é a soma de todas as virtudes. Porque quando a gente fala em amor, o termo traduzido tem uma série de implicações. Então amor para nós são todas as virtudes. E aquela outrazinha ali, perseverança. Está difícil, deixa para lá. Hoje eu não vou à casa espiritual para estudar, porque aquele negócio eu não entendo bem. Aquele assunto é meio complicado. Aí eu não venho à casa espiritual. Eu tenho que insistir, perseverar. Eu quero aquilo, eu preciso daquilo. Esse esclarecimento é importante. Então, todas as vezes que nós depararmos com uma coisa que nós não gostamos, nós temos que ser mais fortes naquilo. Então, essa é a perseverança. Então, entre outras, para que possa depurar e adquirir mais virtudes. Entende que a prova você vai tirar um defeito ou uma coisa não aprendida corretamente e colocar uma coisa, um ensinamento correto. Isso são as virtudes, né? É a reforma íntima operando no espírito para que este possa um dia atingir a perfeição. Então, não adianta. Todos nós vamos ser perfeitos, mas vai depender do esforço de cada um. Por isso que o livro dos Espíritos diz assim, uns vão mais rápido e outros demoram mais. Por que a gente demora mais? Porque a gente gosta de uma acomodação, tem certas coisas que me atraem mais, mas no momento que eu começo a entender e a ver que eu sou um espírito imortal, a gente começa assim, não, eu tenho que acelerar isso, eu tenho que acelerar isso, eu tenho que acelerar isso. Hoje é comum nós falarmos que se nós estamos neste momento reencarnados, é porque precisamos passar por estes momentos. E olha que a tolerância está sendo pacientemente exercitada. Ok? Então vamos ver aqui agora. Provas voluntárias. O que seria isso? Provas voluntárias. Como diz o nome, prova nós já vimos, é aquilo que eu preciso, quer dizer,
sou eu que escolho. Eu falo assim, não, eu vou querer fazer umas escolhas. Então eu estou lá no mundo espiritual, estou na erraticidade, me preparando para reencarnar e me dão uma chance de eu escolher algumas coisas para fazer. Quando eu digo essas coisas, são em linhas gerais, tá? Não as particularidades, porque essa é o nosso livre-arbítrio no dia a dia que vai nos encaminhar. Mas de uma maneira geral, eu tenho essa possibilidade de escolher aquilo que vai me ajudar, né? Então vamos ver aqui provas voluntárias. Na erraticidade, antes de reencarnar, tem um espírito de consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida corporal. Ele próprio, utilizando o seu livre-arbítrio, escolhe o gênero de provas porque há de passar para acelerar o seu progresso espiritual. Então é nesse momento que o espírito fala assim, eu quero chegar naquele mundo, quero largar a terra, eu preciso disso. E ele faz essa programação, ele coloca aquilo dentro do seu planejamento e vem. Então é prova, ele escolhe. Aí nós falamos assim, mas o espiritismo não é o cristianismo redivivo? Não são os ensinamentos do Cristo trazidos para a nossa atualidade? Vemos esses ensinamentos e traz para cá. Teve no ensinamento de Cristo provas voluntárias. Quer ver como teve? Todos vocês vão falar, foi essa. Ao passar, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Quando a gente lê isso no Evangelho, a gente não consegue, porque manifestar a obra de Deus. A gente pensa logo em outras coisas, menos que aquele espírito tenha pedido a cegueira para dar um impulso na sua evolução. E naquele momento que ele pediu a cegueira, ele trabalhou várias daquelas virtudes. A paciência, diminuiu o orgulho dele, porque naquela época um cego era discriminado. E aí quando Jesus fala assim, mas para que nele sejam manifestadas as obras de Deus, ou seja, o Criador, o Pai, ele permite que seus filhos tracem os seus caminhos. Ele dá essa oportunidade para todos nós. Mas às vezes, a gente faz um planejamento, traça um caminho, mas é muito peso. Aí vem um amigo e fala assim, olha, diminui isso aqui. Não faça dessa maneira, diminui isso, faça assim. São aqueles que são responsáveis pelas nossas reencarnações ou o planejamento reencarnatório. Então, isso tudo está dentro do ensino do Cristo. E uma outra coisa interessante, né, nessa passagem, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Já se tinha uma ideia da reencarnação. Olha lá, quem pecou, ele ou seus pais? Ele ou seus pais, está explicando para nós de uma maneira diferente, né? E aí, cego. Jesus respondeu, nem ele e os pais. Vamos avançar mais um pouquinho. Cura de um cego de nascença está lá em João, no capítulo 9, versículos 1 a 3. Silício. Né? Provas voluntárias, verdadeiro silício. Quando a gente olha essa palavra, é como se fosse um cinto, um chicote, que na ponta tivessem os metais e que as pessoas se autoflagelam. Torturam o corpo. Sacrificam o corpo. Então, esse é o chamado silício. Porque isso era muito comum. Existem algumas regiões, religiões que ainda praticam isso. Guardando uma certa
semelhança, né? Nós temos na Índia, aqui no Brasil, às vezes a gente vê isso no interior, pessoas sacrificando o próprio corpo, que achando que está agradando a divindade, é um entendimento errado. Né? Então nós vamos ver. Cinta o cordão com pontas de metal para se usar apertado contra o corpo, provocando dor constante como forma de penitência. Então a gente achava, né, que sacrificando o corpo está nos agradando ao Criador, a Deus. Olha o equívoco, olha o erro aí. Sofrimento ou sacrifícios voluntários, é a outra coisa do silício. É usado para autoflagelação em muitas religiões, como eu falei. E aí nós vamos entrar no capítulo 26, no item 26 do capítulo 5, que diz assim: perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele é quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? Olha como Kardec começou a trabalhar isso. Porque nós achamos, é prova, eu não posso me esforçar, eu não posso combater aquilo. Não. E aí ele dá esse bem exemplo, ele é bem clarinho para nós, né? Se eu estou nadando e vou me afogar, eu tenho condições de sair daquela situação. Mesma coisa do espinho. Quando a gente tem alguma coisa que incomoda, eu tenho que tirar. Então ele está dizendo para nós assim, pode. O homem pode abrandar as suas provas. Vai depender do comportamento dele, da capacidade dele sair disso, da resignação de estar passando por aquilo e, novamente, pela paciência. Nós temos uma história que esse espírito fez uma programação de perder o braço. Ele fez uma programação de perder o braço. Mas aí, quando ele reencarnou, ele veio a vida dele, veio levando, e ele começou a se dedicar a uma pessoa que não podia ter a sua vida normal, dependia de alguém cuidar. E justamente era ele que estava cuidando e tinha na programação dele, na prova dele, perdeu o braço. Aí o que a espiritualidade fez? O dedo. Ou seja, ele cumpriu aquilo que ele tinha programado, mas foi abrandado, porque ele estava usando o braço para o próximo, ajudando alguém. Então, todas as vezes, né, que a gente faz uma programação, volta e começamos a olhar para o próximo de uma maneira diferente, vai ser abrandada. Ela vai se tornar mais fácil. E a gente vê isso no nosso dia a dia com muita insistência. Nós é que não prestamos atenção. Né? Nós é que não prestamos atenção. Eu sempre conto uma história que a minha irmã, quando morava em Brasília, ela contou que tinha um deficiente físico, um aleijado, como a gente chama, um aleijado. E ele tinha ponto para guardar carro, né? Você chegava e ele ia lá. E aí, às vezes botava o carro lá numa ponta e tinha parado o outro aqui, e aí tudo cabelo. Aí quando ele chegava cansado, essa vida eu estou melhor, agora eu não vou mais ter aleijado, porque essa eu já estou entendendo as coisas e Deus me deu essa chance. Então, quer dizer, aquele problema da deficiência física dele, ele começou a passar mensagem para os outros de reencarnação, de outras vidas e com alegria, né? Então ele levou a vida assim. E agora continua o texto para nós. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e resignação. Por que a inteligência? Porque tudo aquilo que nós fazemos como espíritos, nós somos seres inteligentes da criação. Se a minha situação ela não é muito agradável, ela tem dificuldades, eu estou exercendo a paciência. E a resignação? Também. Quando eu não posso mudar essas situações,
eu tenho que ser resignado, eu tenho que aceitar aquilo como uma melhoria na minha etapa evolutiva. Então eu não posso me rebelar, né? Por exemplo, às vezes todos nós sabemos que a morte é uma coisa concreta para todos. Mas em determinados momentos a gente perde uma pessoa muito querida. Aí a gente fala, o quê? Deus não podia ter feito isso comigo. Nós esquecemos a programação e ao mesmo tempo não estamos sendo resignados com a criação. Por quê? Porque a gente ainda é muito rebelde. Nós queremos mais para nós. Nosso egoísmo ainda fala muito alto, né? Então, esse é o caminho. Esse é o caminho, melhor dizendo. Pode dar-se que um homem nasce em uma posição penosa e difícil. Precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então, por exemplo, quando a gente nasce num meio completamente adverso, não é castigo. São provas escolhidas para que eu possa desenvolver. Então, muitas das vezes a gente vê um espírito, ou nós mesmos, né? Poxa, a vida podia ser melhor, a vida podia ser diferente. Eu é que tenho que melhorar. Eu é que tenho que procurar a maneira de crescer, de evoluir. As dificuldades vão nos impulsionar a buscar soluções. É isso que nós temos que fazer. Tudo é difícil para todos. Espiritualmente falando, é para todos. Mas às vezes a gente pensa na coisa material. Não. Quando a gente está falando, são as dificuldades espirituais. Aquelas que vão mexer, né? Aquelas que vão mexer com o quê? Com as minhas imperfeições. Com as minhas imperfeições. Então, um espírito que ele gosta, né, de uma bebida. Então ele vai nascer num lugar onde ele tem a facilidade de pegar aquilo. Então ele precisa daquele lugar para ele lutar contra essa imperfeição. São as imperfeições morais que a gente tem que fazer. E não a parte física como geralmente nós associamos. Ok? Uma outra colocação que ele nos faz isso. Ó. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe sejam possível evitar. Em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Muitas pessoas falam assim, eu não vou me esforçar para isso não. Eu não quero, a vida está boa como está. É nisso que ele está falando para nós. É preguiça. E todas as vezes que eu sou negligente pela preguiça, as minhas provas futuras elas virão um pouco mais difíceis. Então, se eu tenho hoje uma oportunidade de estar dentro da casa espírita, uma oportunidade de estar espiritualmente crescendo, tendo conhecimento, se eu deixar para a próxima reencarnação, eu já não vou ter uma casa espírita ao meu alcance com tanta facilidade. Eu vou ter que procurar outros lugares, vou ter que talvez até sair de onde eu moro, para poder ter esse acesso a essa informação. Então, isso é que nós temos que estar sempre atentos, que a nossa acomodação, a nossa preguiça atrapalha muito. E quando a gente olha no contexto mundial, nós temos algumas coisas interessantes. Pode o homem suavizar suas provas? Nós vimos que sim. Tá? Nós vimos que sim. E aí eu achei esse texto bem interessante. Madre Teresa de Calcutá disse que o seu grande desafio foi modificar a mentalidade dos indianos, que pensavam assim: se eu estou sofrendo assim, é que Deus quer me punir. E assim eles não faziam nada para mudar esta situação. Será que Deus quer assim? E houve
passado aí uma novela que mostrava aquelas classes, né? Eles se dividem em classes, então eles acham que quem nasce na classe de escravo vai ter que ser escravo para o resto da vida. Ou seja, não tendem a melhorar. São como nós dois aqui temos. O que a gente tem que fazer para melhorar? Todo mundo fala assim, eu vou ser jogador de futebol, vou ser cantor. Né? Essa é a garotada faz assim. E o plano B? Se eu não conseguir ser jogador de futebol, o que eu tenho que fazer? O plano B é estudar. Não tem jeito. O plano B é estudar para que eu possa galgar uma coisa melhor. Então sempre nós temos que ter isso, essa vontade de impulsionar e não se acomodar com aquilo que está acontecendo. Sofrer significa pagar as dívidas. Coisa interessante, né? Que às vezes a gente geralmente para pensar nisso. Nem sempre. Nem sempre. Olha que coisa legal ficamos aqui. Só quando eu fico no bem. Só o sofrimento resignado na prática do bem nos quita os débitos perante a vida. Lembra do dedinho que eu falei? Sofrimento com revolta só agrava a nossa situação evolutiva, assim como sofrimento desnecessário. Raul Teixeira, ele conta uma história muito interessante. Ele disse que uma vez, que Raul Teixeira era professor universitário, e ele recebeu uns amigos de fora, e eles foram almoçar, foram num restaurante para almoçar. E no caminho, ele passa lá, vendo no lixo, uma pessoa pegando o resto para comer. E aí, aquilo começou a bater na cabeça dele. Como é que eu vou almoçar, gastar um dinheiro, camarada aqui com fome, eu podia ajudar aqui, mas ele estava com os dois amigos dele de fora, ele falou, eu tenho que ir. E foi para o restaurante. Daqui a pouco o amigo espiritual dele falou, esquece isso. Vai para o seu almoço com seus amigos, porque aquele que está lá, está nesse caso aqui, precisava passar por aquilo. Aí ele perguntou por quê. Aí o amigo espiritual dele falou assim, olha, aí para trás, eu não vou dizer o nome dele, ele foi um homem público que desviou dinheiro da merenda escolar. Assunto novo, né? Assunto novo isso hoje. E está nessa situação. Está nessa situação. E virou para ele e falou assim, se você for lá levar um prato de comida, talvez ele jogue no teu rosto. Porque ele não aceita aquele sofrimento. Então cai nesse caso aqui, sofrimento com revolta só agrava a situação evolutiva. Porque nós criamos aquilo. Se eu me revoltar numa existência contra aquilo que eu fiz, eu vou agravar. Cada vez mais. Né? E a outra colocação é bem interessante. Vamos lá. Essa questão dá lugar naturalmente a outra. Pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Eu não sou aflito. É um erro, todos nós somos, né? Mas a minha aflição não é aquela que eu queria. Eu tenho necessidade de buscar uma, né? Como ele diz ali, voluntariamente para sofrer. Isso responderei positivamente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as